que significa um imóvel rural irregular? Um imóvel rural irregular é simplesmente um imóvel rural que não está seguindo os decretos, as legislações brasileiras que regem o sistema de cadastro rural no Brasil. Ou seja, existe um conjunto de normas, um conjunto de instruções normativas, um conjunto de leis, existe uma legislação brasileira que rege o funcionamento das documentações dos imóveis rurais no Brasil. É uma pancada de legislação. São várias legislações. Se o imóvel rural, se a documentação do imóvel rural, ela não está condizente com as obrigatoriedades das legislações, esse imóvel rural está irregular. E aí o que acontece? A legislação brasileira indica como é que a gente deve trabalhar na regularização dos imóveis rurais. Ou seja, eu preciso pegar um imóvel que é irregular e preciso transformar ele em regular. Eu preciso regularizar o imóvel rural. Esse é o mercado da regularização de imóveis rurais. Tem um conjunto de legislações ali e a gente precisa ler e interpretar as legislações, tá? E estudar o funcionamento dos sistemas cadastrais, estudar o funcionamento, como é que funciona tudo aquilo. E eu vou trabalhar para tornar aquele imóvel rural plenamente regular. Tá? Então, aqui na live de hoje, eu vou dar um exemplo na prática, com uma legislação que vai botar dinheiro no bolso de muita gente que está atenta. Tá? Então, vamos lá. Que legislação é essa, Murilo? Instrução Normativa Conjunta do INCRA e Receita Federal, número 1968, de 22 de julho de 2020. Instrução Normativa Conjunta da Receita Federal Brasileira, INCRA, 1968, de 22 de julho de 2020. Como é que é isso? O que é que diz essa legislação? Essa legislação, vou até aumentar aqui para ficar melhor para você, pode ser que tem gente que esteja no celular, vou até deixar bem grande. O cabra aí que está no celular não tem problema, todo mundo vai poder acompanhar. Foi demais. Pronto, agora já era. Beleza. O que é que diz essa legislação? Ela dispõe sobre a obrigatoriedade, essa aqui é a palavra mais importante da legislação, tá? Ela dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, e no Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI, para fins de escrituração do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Tá? Lembra lá que eu falei que existe o Sistema de Cadastro do INCRA? Existe o Sistema de Cadastro da Receita Federal? O INCRA tem seu sistema de cadastro e a Receita Federal tem seu sistema de cadastro. Eu tenho o CCR, que é o Certificado Nacional de Cadastro Rural. O CCR é um certificado que ele é um documento gerado pelo INCRA a partir da gestão do banco de dados do INCRA, do sistema do INCRA, em que o sistema do INCRA se chama SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural. Ou seja, eu tenho um sistema do INCRA, que tem um banco de dados do INCRA, e no sistema do INCRA eu faço a emissão de um documento, que é o CCIR. Murilo, é um pouco confuso. Cara, é justamente essa solução que você vai se colocar como proposta, é esse problema que você vai se colocar como proposta de solução. Tá? É justamente essa confusão que fazem com que a maioria dos imóveis rurais no Brasil estejam em condições irregulares. E você pode trabalhar na regularização desses imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui. É justamente esse problema que você vai resolver. Tá? Então, presta atenção. Existe o SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Ele é o sistema do INCRA. No sistema do INCRA, eu tenho a gestão de dados do INCRA, eu tenho um banco de dados do INCRA. Esse banco de dados, nesse sistema do INCRA, eu faço a geração do documento, que é um certificado. Que certificado é esse? É o certificado de cadastro de imóvel rural. Certificado de cadastro de imóvel rural. Que é o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. E eu tenho o sistema da Receita Federal,
Eu tenho um sistema da Receita Federal em que o sistema da Receita Federal se chama Cadastro de Imóveis Rurais. O sistema da Receita Federal se chama Cadastro de Imóveis Rurais, que é o CAFI. Então, eu tenho um sistema de cadastro do INCRA e tem o sistema cadastral da Receita Federal. O sistema de cadastro do INCRA, eu emito o CCIR. O sistema de cadastro da Receita Federal, eu emito o ITR. E vendo isso, as organizações brasileiras, os órgãos brasileiros, eles criaram um novo sistema cadastral para integrar tudo isso, para fazer a integração desse banco de dados. O banco de dados do INCRA com o banco de dados da Receita Federal. Foi feita a integração desse banco de dados através do CNIR. Através do CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Beleza? Só que quando foi criado o CNIR, nem todo mundo fez essa vinculação. Criaram o CNIR e os proprietários de imóveis rurais, as documentações do imóvel rural não foram vinculadas, não foram integradas. E aí o que aconteceu? O governo lançou a Instrução Normativa Conjunta, Receita Federal e INCRA. Vamos lá de novo. Instrução Normativa Conjunta, Receita Federal e INCRA, número 1968, de 22 de julho de 2020. O que é que dispõe ela? Agora, desde 22 de julho de 2020, é obrigatório essa vinculação. Agora é obrigatório vincular. Como é que eu vinculo os dados do meu imóvel rural que estão no INCRA com os dados do imóvel rural que estão na Receita Federal? É através do CNIR. Inclusive, é obrigatório. Dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural e no Cadastro de Imóveis Rurais, CAFI. Esse sistema de cadastro aqui é do INCRA, esse sistema de cadastro aqui é da Receita Federal. E esse sistema de cadastro aqui é um sistema de cadastro que tem sua gestão cadastral conjunta, INCRA e Receita Federal. Por isso que é a Instrução Normativa Conjunta. Tá? E aí, o que é que diz ele? Vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa legislação aqui. Artigo 1. O que é que diz isso? Implementar a integração entre o SNCR e o CAFI por meio de vinculação dos imóveis nele inscritos, com finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Capítulo 2. Da obrigatoriedade. É obrigatório, não é opcional. Tem opcional, tem sugestão e tem o que é obrigatório. Aqui é obrigatório. Para fins de integração prevista no artigo 1, que é esse cara aqui, os titulares dos imóveis rurais estão obrigados, ele fala várias vezes, obrigados, obrigatoriedade, tá? É bem claro. A atualização cadastral dos imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural e o Cadastro de Imóveis Rurais CAFI, de forma a promover a vinculação entre eles nos referidos sistemas. Aí vem lá. O que é titular dos imóveis rurais? Entende-se por titular do imóvel rural o proprietário, o titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel, tá? Então, se você é o posseiro, se você só tem a posse, se você não está registrado no cartório de registro de imóveis, é obrigado para você também. É obrigado para todo mundo. Então, vamos lá. O procedimento de vinculação deverá ser realizado. Para quando que deve ser isso? Primeiro, para imóveis rurais com área maior de 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2021. O que é que quer dizer isso? Para imóveis rurais, quer dizer que nós já passamos de 30 de dezembro de 2021. O que é que essa legislação está dizendo? Meu amigo, minha amiga, se seu imóvel rural tem área maior que 50 hectares, você tem até 30 de dezembro de 2021 para fazer isso. Caso contrário, você está sujeito às sanções e multas previstas, inclusive, na legislação. Está aqui no final, tá? Você tem, se seu imóvel rural tem mais de 50 hectares, você tem até 30 de dezembro de 2021 para fazer essa vinculação. Caso contrário, você está sujeito a todas as sanções e multas previstas na própria instrução normativa. É bem claro.
Se o imóvel rural tem mais de 50 hectares e não fez essa vinculação, que é obrigatória, esse imóvel rural está irregular. Ponto. Esse imóvel rural é um imóvel rural irregular, ponto. E aí o que acontece? Fazer isso aqui é fazer CCIR, ITR e CNI. E fazer a vinculação do CCIR, do CCIR e do ITR por meio do CNI. É seguir o passo a passo para fazer CCIR, ITR e CNI. E aí que eu volto. Quem pode fazer ITR? Qualquer pessoa pode fazer ITR. Quem pode fazer CCR? Qualquer pessoa pode fazer CCR. Quem pode fazer CNI? Qualquer pessoa pode fazer CNI. Esse aqui é um tipo de serviço que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você vai ficar rico do dia para a noite, mas eu estou dizendo que você pode fazer, seja quem você seja. Seja qual for sua formação. Se você tiver uma formação, é melhor ainda. Se você já é formado em alguma coisa, melhor ainda. Você vai utilizar isso aqui para se tornar uma autoridade. Você vai se tornar um corretor de imóveis de autoridade. Você vai se tornar um advogado de autoridade. Você vai se tornar um técnico agropecuário de autoridade. Você vai se tornar um engenheiro de autoridade, porque você conhece a legislação que rege os sistemas cadastrais do imóvel rural. E você vai propor a solução para o cliente. Então, você pode fazer isso, porque qualquer pessoa pode fazer isso. E aí vem, 2, para imóveis rurais com área menor ou igual a 50 hectares, até o dia 30 de dezembro de 2022, tá? Ou seja, em 30 de dezembro de 2022, 100% dos imóveis rurais no Brasil estão obrigados a fazer essa vinculação. Olha a demanda de mercado, mais de 9 milhões de imóveis rurais. Poucas pessoas no Brasil sabem fazer isso aqui. Que é implementar a integração entre SNCR e CAFI. E é simples. É simples você fazer essa implementação. E qualquer pessoa pode fazer essa implementação. Você poderia estar ganhando dinheiro com isso. É uma oportunidade de mercado grandiosíssima. E eu tenho mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil.